sexual. E aí o que é que acontece? Esse é o tema aqui do nosso quadro, isso é Sintoma de, com a médica ginecologista Vanúzia Miranda. Você pode enviar aí sua pergunta já para o nosso WhatsApp, o 993831399. E aí a gente vai conversar com ela, isso é Sintoma de. Simbora. Já estou aqui com ela, maravilhosa, pra gente bater um papo daquele, né, doutora Vanessa? Gente, eu amo esse quadro, vocês não têm noção. E aí, libido, apetite sexual, tem de fato causa hormonal ou também pode ser psicológica, doutora Vanessa? Meninas, são múltiplas causas. Veja bem, quando a gente fala em desejo, interesse sexual, a gente fala na mulher em questões biológicas, físicas, em questões psíquicas e sociais. Então, tudo isso intervém no comportamento sexual, no interesse sexual, causa física. Existem algumas situações de saúde que cursam com a diminuição do desejo sexual, não é? A mulher que tem hipotireoidismo, a mulher que é hipertensa, a mulher que é diabética, a mulher que costuma hoje fazer 1001 atividades, então ela dorme pouco, trabalha muito, se cansa muito e nesse perfil ela não vai ter um bom desempenho sexual, não vai ter sequer interesse sexual. As questões emocionais, a questão da autoimagem, a questão de traumas no passado, de relacionamento com parceiro, tudo isso são questões que mexem com o desejo sexual, com o interesse que ela vai ter em se aproximar e ter intimidade com aquele cidadão, com aquela cidadã, né? Eu até brinquei com o Flavinho, que era dizendo assim, você não pode só querer a hora do namoro quando vai dormir. Na verdade, para conquistar a mulher é o dia inteiro. O dia inteiro, né? O tempo inteiro, porque você vê, mulher tem esse perfil de tá com você hoje, mas de repente ela lembra que no início do namoro você aprontou com ela. E se for desconfiar, e essa vem no ato, assim, então ela vem buscar coisa do fundo do baú e traz para aquela realidade. Na verdade, ela tem que se livrar de muitas coisas. A mulher não pode ficar na hora do interesse sexual, do ato sexual, ligada em problemas do filho pequeno, da mãe doente, do emprego que está vacilando ela perder. Então, são situações que geralmente a mulher leva para a cama, sim, de modo diferente do homem. E a gente pensa diferente, né, doutora Vanessa? Parece assim, que o homem quando tá cansado é que ele mais tem esse apetite. A mulher quando tá cansada, ela não quer nada. Ela não quer nada. Entendeu? O homem, ele faz sexo para relaxar. A mulher tem que estar relaxada para poder se deleitar no sexo. Aí, justamente, os caminhos reversos, entendeu? Então, é preciso haver essa harmonia do homem entender as limitações, as causas e da mulher também entender, no caso, o inverso de ser o homem, para né? poder entender que a gente é diferente mesmo, mas nas nossas somos diferentes. As questões sociais imprimem isso com muita força, né? O homem, ele é estimulado ao sexo, ao pensamento sobre sexo, a ver filmes pornôs, a falar abertamente com os amigos sobre desejos sexuais, atração, tesão. A mulher não tem nada disso. A mulher que faz isso é fogosa demais, prostituta, o pessoal já começa a rotular, né? E no passado, é histórico isso, tinha mulheres que eram submetidas à retirada dos ovários para elas deixarem de ser fogosas, deixarem de ter desejo e expressar esse desejo através de algumas atitudes de sensualidade, sensualização, entendeu? Então veja que ponto chegou o comportamento social, imprimindo à mulher condutas de como ela devia ou não se comportar. Como é que a gente sabe que a nossa libido está baixando, doutora Vanessa? A falta de desinteresse mesmo. Você larga a mão daquilo, do desejo de ter intimidade com alguém. Não é obrigado você estar pensando, porque tem gente que pensa durante o dia, não é nada disso. Gente, o pensamento, eu acho que vem de uma construção muito que tem a ver com tua formação moral, religiosa, ética, tudo, enfim. Então, a mulher, ela traz muito isso dentro do crescimento dela como pessoa, né? Então é muito comum, hoje em dia, você ainda encontrar mulheres que dizem assim, não quero falar em sexo, não quero pensar em sexo, que isso é coisa feia, né? E, na verdade, imprimiu, isso foi uma impressão que foi gerada na construção moral dela, por vários motivos. Tem mulher que não quer nem pensar nisso e não se vê no direito de sequer se tocar ou se conhecer bem para descobrir nela mesma áreas que ela goste de carícias sobre elas, porque ela teve um trauma muito grande relacionado a sexo. Às vezes, um abuso quando ela ainda era criança e que isso se reverteu em aversão ao ato. Então, são coisas que afloram o nosso emocional justamente na hora em que isso não deveria aparecer.
A gente tem perguntas já, né? Eu disse, já vão pegando aí essas dicas. Boa tarde, doutora Vanusa. Eu fiz cirurgia para retirada da tireoide há 3 meses. Comecei tomando 100 miligramas, mas o TS4 livre está alterado. Refiz os exames e aumentou mais, então o cirurgião, que me acompanha, aumentou o miligrama do Puram para 150 miligramas. Em que essa taxa influencia? Enquanto você não descobrir, porque o ajuste dessas miligramas ao tratamento, o pessoal que tirou a tireoide fica hipotireoideia, fica lenta, fica sonolenta, fica com tendência a ficar mais gordinha, queda de cabelo, unha quebradiça, cabelo quebradiço, enfim. Então você também não vai ter muito desempenho sexual, nem apetite sexual, não. O que é que você precisa fazer? Ajustar as miligramas para repor aquilo que te falta, que é o hormônio da tireoide. Ele é um hormônio importantíssimo para o teu desempenho do dia a dia. Daqui que você ajuste essas miligramas com o teu médico, você pode passar por essas oscilações de comportamento, de interesse, de sono, mas vai chegar um momento em que você vai precisar ajustar, vai se sentir melhor e você vai sair dessa hipoatividade, entendeu? Então, essas influências das miligramas consta na influência sobre o teu comportamento, porque a tireoide influencia o nosso comportamento, interesse, nossa cognição, tudo, enfim. Quando a gente fala dessa medicação especificamente, mas tem medicação para depressão, para ansiedade, para convulsão, essas medicações podem também aí estar diretamente ligadas, relacionadas a essa baixa dessa libido? Com certeza, alguns antidepressivos estão relacionados a uma perda da libido. Anticoncepcionais estão relacionados à perda da libido, depende, entendeu? Qual que tem o progesterona, o estrogênio, qual é o que provavelmente dá uma baixada a mais? Os que são compostos só de progesterogênio. Só isso aí. A tendência dele, a maioria das pessoas que usam DIU hormonal, por exemplo, elas queixam-se, diminuiu muito minha vontade, meu interesse sexual, nada, zero. E a gente sabe que é uma influência hormonal, né? E aí, nesse caso, tem medicação, reduz essa medicação, muda essa medicação, o que é que faz, doutora Vanusa? Muda a medicação, porque o progesterogênio de uma maneira muito age de maneiras diferentes a depender da sensibilidade de cada um, do receptor hormonal de cada um. Então, tem uns que têm ação antiandrogênica. Esse daí tira de você toda a libido, todo o interesse. Tem outras que agem como se fossem andrógenos. Esse melhora teu interesse. Então, resta que teu ginecologista saiba dessas flutuações, dessas nuances e passe para você aquilo que você tem necessidade de ter. Se o problema for falta de libido, uma testosteronazinha, um progestágeno com ação androgênica. No caso dos meninos, a gente tem pergunta, mas só uma pergunta antes dessa. No caso dos meninos, eles têm a medicação. Sim. As meninas têm também? Já foi lançado no mercado algumas pílulazinhas chamadas de Viagra feminino, né? Na verdade, cientificamente comprovado, não há comprovação, não há da eficácia maravilhosa disso, mas o uso da testosterona nas mulheres hoje tem sido preconizado e tem sido aceito de uma maneira mais evidente e viável, porque a gente tem a testosterona como hormônio do sim, da libido, da disposição, da melhora da massa magra, da melhora da densidade óssea, ou seja, a mulher se sente mais viril, mais rígida. Então, melhora a cognição. Então, isso hoje em dia tem sido mais preconizado e aplicado à saúde das mulheres do que antes. Antigamente, falar em testosterona era achar que as mulheres iam tudo ficar de barba e voz grossa, né? Hoje em dia, a gente sabe que a coisa não é bem assim. A gente tem pergunta, dá para mostrar agora, Matheus. A Dega nas mãos. Ela manda assim: por que as mulheres, em sua grande maioria, perdem o interesse por sexo após alguns anos de casamento? Uma resposta bem simples: o desgaste da convivência. Tu sabe que conviver é difícil, lidar com pessoas é difícil, e aí você vai sendo marcada por memórias desagradáveis, esse desgaste, você perde um pouquinho o interesse pela criatura. Mas é fato, e está na literatura, que se vier outro príncipe que você acha que é encantado, você desperta seu interesse. Na hora. Na hora. Tem pergunta lá da Dani Costa. Boa tarde. A depressão, ansiedade, traumas e fadiga são alguns dos motivos que provocam a falta da libido? Todos eles provocam falta de libido. Todos os que você elencou aí. Então, sim. Então, assim, você tá fadigado, né? Tá naquele dia... Cansada. A mulher hoje dá conta de trabalho, de criação do filho, educação do filho, de cuidar de si mesma, cuidar da casa, ser uma boa esposa, ser uma boa amante, enfim... Esse desempenho múltiplo torna ela fatigadíssima. Quando a gente fala de autoestima, doutora Vanusa, que a gente sempre está pensando que o outro está olhando e às vezes ele nem está com esse olhar
tão duro que a gente tem para si mesmo. Sim. Então, se reconhecer também é importante nesse processo. Se reconhecer é importante nesse processo. E assim, autoestima, veja bem, você falou bem, o outro pode nem notar. Mas você estando notando, você já não desempenha suas funções mais como antes. Porque não é nem o outro que está reclamando de algo, daquela gordurinha. Não, é uma cobrança sua para você. Exatamente. E aí, o que é que você precisa fazer? Sair da sua zona de inércia. A pessoa diz assim, eu aumentei tanto de peso, ai, que coisa ruim, minha roupa não cabe mais, e elas não saem disso. O que tem sido feito para isso mudar? O que importa é fazer e mudar. Mudar aquilo que não está lhe agradando, melhorar aquilo que você acha ruim, isso dá um up na autoestima, e dar um up na autoestima significa ter vontade de sociabilizar-se, de entrar em contato com você, de tocar você, de se relacionar com você e até ter intimidade com você. Então é por aí que a coisa começa também. Então, a gente já falou de algumas medicações, na verdade não é medicação, a testosterona pode dar uma melhorada. A prática de exercício físico também? Muito. A prática de exercício físico sempre. Deixa eu dizer para você que exercício físico deixou de ser vaidade há muito tempo. Hoje é um serviço de utilidade para a saúde. Por quê? Porque ele previne, porque ele trata. Então, em termos de melhorar o desempenho sexual, ele melhora a autoimagem, então com certeza você vai melhorar seu desempenho sexual. Ele secreta neurotransmissores que são importantíssimos no desempenho e no interesse sexual. Então, dopamina é um hormônio do interesse, do foco, o do desejo. Então, ele é secretado durante os exercícios. Então, por que não fazê-los? Hoje é uma praxe, tem que fazer. Tem mais pergunta? A Ana Paula pergunta, né? Qual remédio eu devo tomar para aumentar a libido? Maca peruana poderia ser algo... Maca peruana pode ser um fito-hormônio, né? Ele funciona como se fosse uma testosterona. Então pode. O povo fala muito de tríbulos terrestres, fito-hormônio também, que funciona de maneira semelhante à testosterona. Mas aí o ideal é fazer os exames para ver como é que estão esses hormônios, como é que a gente faz? Exatamente, não é aquela receita de bolo de você dizer assim, olha, bota 3 ovos com uma xícara de farinha de trigo, não é assim. Então o ideal é que ela chegue para o médico e estude. Olha, eu não estou tendo tesão nenhum. Por quê? Ela pode ter um hipotireoidismo, ela pode estar diabética, ela pode estar depressiva, ninguém tem interesse sexual. Ou seja, descobrir a causa do desinteresse e tratar a causa. Então, cada criatura... vai precisar também do parceiro e da parceira também ter esse olhar diferenciado para essa mulher que está precisando aí, né, dar uma aumentada aí nessa libido. E eu acho super legal essa troca de informação com o parceiro. Por exemplo, rapaz, eu estou me sentindo tão cansada, não estou conseguindo ter desempenho sexual, não estou conseguindo ter interesse. Porque a primeira coisa que se pensa, tanto o parceiro quanto a parceira, é que você está o rejeitando. Que você não gosta mais daquela pessoa. Sentimento de rejeição, né? Não gosta, não se interessa e tem alguma coisa errada, tem outro, né? E não necessariamente é isso. Não necessariamente é isso. Então, esse diálogo sincero é super enriquecedor, os dois crescem, os dois resolvem juntos. Até para o casal encontrar nessa solução. Mas você, mulher, procure um ginecologista. Se está sentindo qualquer dificuldade, se baixou a libido, tem solução. Tem solução, sim. Tem solução. Doutora Vanessa, é ótimo esse nosso papo. Eu amo ficar aqui conversando com você. Também, tenho certeza que em casa. Sei que a gente está recebendo aí perguntas, gente, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas tem as redes sociais da doutora Vanusa, lá da Cecicol. Você já segue os meninos aí, dá pra gente colocar na tela, colocando aí na tela para você já seguir. Então faça aí todos os seus exames. A gente tá no mês de novembro, sem esquecer do mês de outubro, né? Claro, Saúde da mulher certeza, sempre. Mês de outubro sempre, isso. Então cuidem-se, gente. Apetite sexual também é saúde, né, muito, doutora a Organização Mundial de Saúde diz isso. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu que agradeço, beijo. Senhora, até semana que vem. E olha só,